Hoje, graças a Deus, eu já tenho isso muito bem resolvido e estabelecido dentro de mim, de que eu preciso preservar a minha pureza, ou seja, eu não tenho o direito de perder a minha virgindade antes do casamento bíblico. E se eu, por um acaso, quebrar esta lei, esta ordem de Deus, eu vou me degradar, eu vou apodrecer por completo o lado verdadeiro da minha vida, o lado espiritual, que é o que mais importa de todo o nosso ser, é o nosso espírito. Só que no caso, eu hoje com 23 anos só tenho, na verdade, isso muito bem compreendido, porque eu amadureci o meu espírito para compreender esta necessidade de preservar a minha pureza. Mas quando eu tinha lá os meus 15, 16, 17, toda a minha vida antes dos 20 anos, eu não tinha este lado amadurecido. Logo, a minha cabeça pensava igual a todos os outros. Todos os outros, por sua vez, que seguem ao demônio, que são tudo satânicos, você entende? Então é normal, quando você é jovem, ainda não amadureceu nem a sua mente, muito menos o seu espírito, você não entenda a importância, a necessidade, a extrema necessidade de preservar a sua pureza, no caso a sua virgindade. É normal que você não compreenda isso. Você vai pensar igual todos os outros, que sexo é só mais uma coisa recreativa, é algo que tem que ser levado como o seu lazer, é algo que tem que ser levado como um passatempo. É normal você pensar dessa maneira, porque eu também já pensei dessa maneira, porque é isso que essa sociedade satânica completamente maligna impõe na nossa mente nos dias atuais. É foda. Só que graças a Deus, irmão, ele me livrou por meio da graça. A graça é como se fosse algo, é como se fosse a sua intuição, em termos leigos. Você percebe que não é correto você cumprir com aquela atitude em determinado momento. Você sente que não é certo você executar aquela atitude em específico em um determinado momento da sua vida. Em 2019, quando eu tava no final do meu colegial, eu e minha turma, a gente decidiu fazer uma viagem de formatura ao invés de uma festa convencional. E aí, você imagina, né? A gente foi para 4 dias num resort onde literalmente só tinha pessoas satânicas, jovens satânicos. Isso, nossa, me deixa completamente abismado hoje em dia, irmão, em saber que literalmente 99% dos jovens de hoje em dia já estão tudo com a mente e com o espírito completamente deturpado e esfacelado, irmão. Eu fico incrédulo o quão poderosa é essa agenda desgraçada desses globalistas, irmão. É bizarro, pô. Como foi completamente dizimado a tradição de uma família convencional, bíblica, cristã. Foi completamente acabado, irmão. Eu fico incrédulo com isso, pô. O quão forte é o poder do demônio de operar nesse mundo maligno, né? À toa que os principados e os protestados pertencem a ele. É uma desgraça, irmão. E aí num dia lá, acho que foi no segundo dia dessa festa satânica, que uma amiga minha chegou pra mim e falou: não, Paulo, não sei o que, tem uma menina ali que quer ficar contigo. Aí eu, obviamente, completamente esfacelado, né, na época, fui lá falar com ela e fiquei com ela, né, só beijou e tal. E aí eu tive a oportunidade de chamar essa menina para ir pro meu quarto, para continuar o ato satânico, que era o que todos os meus amigos já tinham feito. E aí eu, caralho, chegou agora, na minha vez, né? Só que, irmão, foi bizarro. Como assim que eu terminei de ficar com ela e eu tive essa oportunidade de dar esse passo a mais, de chamar ela para ir pro meu quarto, eu senti dentro de mim que não era certo, que não tinha chegado a hora de eu fazer aquilo. E aí eu fiquei com ela, falei com ela ali, me despedi e fui embora. Eu senti que não era correto eu levar aquilo para um outro ponto, para um nível superior. Eu senti aquilo dentro de mim, irmão. E hoje eu compreendo que aquilo ali foi Deus me livrando da pior merda que eu poderia ter feito na minha vida, que era perder a minha pureza, a minha virgindade antes do casamento. Você entende, irmão? Então, irmão, Deus vai agir de diferentes maneiras na vida de cada um. Na minha vida, ele agiu desta maneira. Na sua vida, ele pode estar agindo por meio deste vídeo. Entenda de uma vez por todas, irmão, que por mais que você é jovem, você ainda não tenha esse amadurecimento mental, muito menos o mais importante de todos, que é o espiritual,
espiritual, de entender que o sexo é uma coisa sagrada, que só se diz respeito às pessoas que são casadas. Se você ainda não tem o discernimento, a consciência de entender a tamanha gravidade disso, é normal, porque você ainda é jovem, a sua mente, o seu espírito ainda nem começou a sequer a amadurecer, a se fortalecer. Mas por favor, irmãozinho, simplesmente espere, mesmo que você ainda não tenha esse entendimento no momento atual da sua vida, ainda assim espere, não jogue no lixo a coisa mais importante mas uma das coisas mais importantes que existe na nossa vida, que é a nossa pureza. Você consegue entender isso, irmão? Eu fico enojado, irmão. Eu fico completamente desacreditado da humanidade quando eu paro pra pensar que literalmente mais de 80, 90% das meninas de hoje em dia com 14, 15 anos, elas já não são mais virgens, irmão. Bicho, eu fico completamente enojado quando eu penso nisso. Que bagulho bizarro. Isso, se fosse sequer cogitado há 30, 40, 50 anos atrás, isso era uma maior abominação que você poderia falar para uma pessoa dos tempos antigos, de tradições antigas. E hoje em dia é dado como uma coisa normal. Não só é dado como uma coisa normal, como é estimulado por escola, por sociedade e até pelos pais. É um bagulho bizarro, irmão. Você quer uma prova maior do que essa de como o demônio completamente domina tudo ao nosso redor, irmão? Você pode entender a existência de Deus na sua vida de diversas maneiras. Uma delas, que é o que acontece com a maioria, é primeiro obtendo a certeza da existência do demônio, irmão. É só a partir do momento que os caras entendem que não tem como o ser humano tender a esses atos, a essas atitudes, a essas motivações sem ter algo maligno operando dentro dele, sem ter algo completamente deturpado, estimulando ele a cometer essas atrocidades. E aí, a partir do momento que você entende que tem que existir a desgraça de um demônio causando todas essas abominações no mundo ao nosso redor, que aí você também consegue entender na existência de Deus, porque se existe um demônio, também existe Deus. Muitas pessoas começam a acreditar em Deus a partir desse raciocínio. E na minha opinião, é o raciocínio mais básico e mais certeiro para que você pelo menos entenda, comprove que sim, existe um lado bom e um lado mal. Pode parecer clichê, pode parecer fantasioso para quem é ateu, mas é assim que é, irmão. Existe luz e existe sombra, não tem pra onde correr. É só a partir do momento que você entende o quão deturpada está as atitudes e as motivações das pessoas no dia atual que você finalmente entende que obrigatoriamente tem que existir um ser superior maléfico, completamente maligno, comandando as pessoas a atenderem a esse lado, por sua vez, também maligno. Você entende? Não tem como, irmão, você achar que é algo normal estimular a menina de 14, 15, 16 anos, que ela pode fazer sexo a rodo, que ela pode dar pra qualquer um, que o corpo dela é as regras dela. Irmão, isso é um bagulho completamente satânico. Só que as pessoas não entendem isso, porque mais uma vez elas não têm fortalecimento mental, muito menos o mais importante de todos, o fortalecimento espiritual. É uma desgraça, irmão. Quando eu não tinha este amadurecimento mental e espiritual, eu ficava, me desconfortava o fato de eu ter 21, 22, 23 anos e ainda ser virgem, porque a sociedade, as pessoas, até a minha família exigia isso de mim. Meu irmão, tu já tem 21, 22 anos, 23 anos e ainda é virgem? E isso martelava na minha mente como se eu estivesse agindo de maneira errada. Mas foi só a partir do momento que eu comecei a estudar sobre a Bíblia, que eu comecei a estudar sobre o lado verdadeiro de nossas vidas, que é o lado espiritual, que eu comecei a fortalecer a minha mente com leituras, com estudo. Foi só então que eu fui conseguindo a mínima sabedoria para entender que tudo isso é satânico. Você destruir a pureza de um indivíduo, isso é um dos atos mais abomináveis que você pode fazer.
na sua vida e que você pode estimular na vida das outras pessoas. É uma desgraça, irmão. E é uma faca de dois gumes. Quanto mais o demônio deturpa as pessoas e o mundo, por sua vez, mais as pessoas vão entender e ter a consciência de que tem alguma coisa errada, não é possível. E aí, a partir desse pensamento, elas vão ter a completa certeza de que existe um mal operando e, consequentemente, também tem que existir um bem contra esse mal. E aí, enfim, elas tomam a certeza da existência de Deus e podem ter a possibilidade de se voltar novamente para o caminho dele. Então, como eu disse, é uma faca de dois gumes. Quanto mais o demônio deturpar o mundo, mais as pessoas vão entender a importância de ir contra ele, ou seja, ir contra o mundo e procurar a sabedoria e a graça de Deus. Então, se você é jovem e tá ouvindo isso daqui, principalmente você que é mulher, a mulher acima do homem tem que prezar pela sua pureza infinitamente mais, porque isso destrói de maneira muito mais significativa o espírito da mulher do que o do homem. Isso é algo biológico, isso é algo que Deus determinou que fosse assim. Então, se você é jovem, tem menos de 20 anos, está escutando isso daqui e principalmente for uma mulher, preze pela sua pureza. Seu pai, sua mãe, seus amigos, a escola, a sociedade vai falar pra você que tá tudo bem transar com qualquer um, que tá tudo bem abrir as pernas pra qualquer um, que é o seu corpo, é as suas regras, mas isso está errado. E infelizmente ou felizmente, você só vai descobrir isso, você só vai comprovar isso com o tempo, com o passar do tempo, quando você for amadurecendo mentalmente e principalmente espiritualmente. Preze pela sua pureza. Todas as pessoas vão criticar você, vão julgar você, porque você já passou dos 20, já passou dos 30 e ainda é virgem, mas é assim que tem que ser. O sexo é algo sagrado. É literalmente a união de dois seres para se formarem, para se transformarem em apenas um ser. Isso é o significado verdadeiro do sexo, é transformar dois seres em apenas um, é unir duas almas em apenas uma. Você consegue entender a significância disso, a grandiosidade desta palavra, desta pequena palavrinha formada por 4 letras? Você consegue entender, irmão? Que isso não é qualquer coisa, que isso não é para ser tido como um lazer, como um ato recreativo, como um passatempo. Tire isso da sua mente de uma vez por todas. Se você não quiser esfacelar o seu espírito, que é a sua vida verdadeira, se você quiser esfacelar, apodrecer, acabar por completo a sua vida verdadeira, que é o seu espírito, vá em frente, a escolha é sua. Mas para você que não quer isso, preserve a sua pureza. Leve o ato do sexo como o patamar mais altíssimo de todos, que de uma relação de duas pessoas. E isso, por sua vez, só é permitido, só é dado o direito a pessoas que estão casadas. Casamento esse bíblico, não esse casamento deturpado da sociedade atual. O casamento bíblico, o casamento verdadeiro. O sexo, ele só é permitido para essas pessoas, para esses indivíduos. É literalmente o patamar máximo de uma atitude, de um ato que dois seres humanos podem fazer juntos. Não trate o sexo como algo comum, como algo banal, pois ele não é. E, mais uma vez, para que você entenda a real significância e grandiosidade disso, não tem outro caminho a não ser o amadurecimento mental e o principal, amadurecimento espiritual. Fé em Deus.